dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação imensa ter vocês aí mais uma vez assistindo, compartilhando, divulgando os nossos vídeos aí do Café com Vírgula. Faça isso, tem muitas pessoas me perguntando, né, me procurando aí onde achar os vídeos, onde achar o nosso canal. Então ajude a gente a divulgar, levando essa mensagem aí, né, divulgando o Evangelho, divulgando a alta cultura, coisas boas para se fazer, os bons costumes. E é isso aí, né? Então, para a gente iniciar, eu vou falar os nossos canais aí, as nossas redes sociais, onde você pode compartilhar, onde você pode achar os nossos vídeos aí. Então vamos lá, Facebook/Café com Vírgula, né? YouTube/Café com Vírgula e Twitter/Café com Vírgula. Se tiver qualquer dúvida, é só você jogar lá no Google, né, Café com Vírgula, que é o único que tem na internet. Você já vai direcionar para o nosso programa aí. Gente, hoje é uma alegria imensa para mim. Aliás, né, Diego? Todos os nossos programas, a gente fala isso, já virou até um chavão. Mas de fato, né, é uma alegria muito grande. Hoje estou aqui com dois amigos, né, o Avelino e a sua esposa, e falando de um tema que me faz arder a alma a todo tempo, que só de eu ouvir a palavra já me faz arder a alma, que é o tema da missão. Você já pensou em ser missionário? Você já pensou que talvez a sua vida pode ter um direcionamento muito mais além daquilo que você é hoje? Ou seja, divulgando como Papa João Paulo II, que é hoje São João Paulo II, disse certa vez que aquele que experimentou Jesus e deixa a sua experiência, aquela experiência, né, Avelino, guardado para si mesmo, torna a sua experiência uma experiência mentirosa. Ninguém quer ser mentiroso. Então, se você conheceu Deus, conheceu Jesus, conheceu a religião católica, né, faz muito bem divulgar essa experiência. Então, hoje nós vamos falar sobre missão. O que é ser missionário e, sobretudo, a missão da nossa igreja, na nossa diocese aqui. Eu quero começar com um pequeno parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que fala sobre a missão ad gentes, ou seja, a missão ao povo, né? O ir ao povo. Se encontra no parágrafo 1122, né? 1122, que diz o seguinte: a missão de batizar, portanto, a missão sacramental está implícita na missão de evangelizar, pois o sacramento é preparado pela palavra de Deus e pela fé, que é assentimento a esta palavra. O que né, os padres conciliares, né, o que o magistério da igreja está dizendo com este pequeno parágrafo, com esse pequeno versículo? Ele está querendo dizer que a missão do padre, a missão do sacerdote é batizar, né, é administrar os sacramentos. Porém, os padres conciliares estão dizendo aqui que para que haja o sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, né, tem até um santo, o São Francisco Xavier, que dizia que os dois pilares da missão é o batismo e o sacramento do matrimônio. Ou seja, quando o missionário se estabelece numa missão, ele tem que dar foco, né, no batismo, que é o primeiro sacramento inicial, né, o emergir-se na igreja, no cristianismo, na família de Deus, né, o primeiro sacramento, e o sacramento do matrimônio, que através do sacramento do matrimônio é que nós vamos levar as experiências do cristianismo para o mundo, para a sociedade. Né? Mas para que esses dois sacramentos aconteçam, precisa de ter a palavra, a evangelização. Ninguém pode receber o sacramento se não ter sido evangelizado. Aí, querido, é que entra o seu papel como leigo, que entra o seu papel, o meu papel, o nosso papel como leigo. Nós precisamos evangelizar para que os padres vão e administrem o sacramento. E hoje nós vamos falar sobre essa missão aí e especificamente sobre a nossa missão da nossa igreja irmã da Ilha de Marajó. Hoje eu vou falar com o Avelino e a sua esposa Lígia. Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Avelino? Muito obrigado a todos também, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para quem está assistindo aí. E é uma alegria estar aqui compartilhando isso aí. E as suas palavras me fizeram lembrar algo importante também.
A gente, quando fala em missão, a gente pode até confundir, porque pensa que missão é só fazer uma coisa. A missão é toda ação, é uma resposta. A nossa missão é uma resposta a uma experiência de Deus. Você pega aqueles documentos mais recentes, entre aspas, né? O mais velhinho, que nem caído, Redentor Smith, por exemplo, o Papa ele mostra que se você não tem uma experiência, você não consegue realmente levar. Mas se você tem uma experiência, é o que você disse, você não consegue guardar. Você tem que ir, você tem que levar essa experiência para os outros. Então, dentro dessa perspectiva, a gente ser missionário é nós darmos vazão para que isso aconteça, essa experiência de Deus não fique guardada. Bacana. Então, a alma da gente é grande, mas ela não suporta Deus que é maior. Então precisa levar. Bacana. Me fez lembrar, Padre Zezinho, poeta da nossa igreja aí, né? Jesus Cristo me deixou inquieto. Né? Então, missão tem tudo a ver com quietude. E inquietude é praticamente o tema, o que vai reger nosso diálogo de hoje, né? Desse jovem, né? Já pai de família, mas parece jovem, né? O jovem Avelino, missionário aí, que vai contar a sua experiência para nós, né? As suas missões aí na ilha de Marajó. Avelino, se apresenta e fala pra gente aí, quem que é o Avelino? Meu nome é Avelino, né? Sou natural de Ipatinga e entrei nessa vida missionária aos 21 anos, eu era o mascote da turma. Já tem um bom tempo, né? E é uma alegria estar compartilhando isso aqui, porque quando isso tudo aconteceu, a nossa igreja, a nossa diocese, né, a igreja local, ela não era a igreja irmã da Prelazia do Marajó. Ela era a igreja irmã de uma outra prelazia, chamada Prelazia do Alto Solimões, né? Mas ela chegou à posição de diocese, então facilitou para que acontecesse essa negociação. Então quer dizer que você já era missionário, você já tinha tido uma primeira experiência missionária antes de ser igreja irmã. Porque a gente entende, né? Eu vim para a igreja, infelizmente, com os 18 anos, né? Depois de velho, mas eu cresci na igreja escutando a experiência, né? As orações do padre, né? Do sacerdote na missa, rezando para a nossa igreja irmã da ilha de Marajó, né? Pelo bispo, né? Dom José Luiz Ascona. Então quer dizer que antes de ser igreja irmã, você já era missionário? Já era missionário. Na verdade, eu estou hoje com 43 anos e também voltei para a igreja com 18 anos. Fui criado na igreja, mas aquela sem obrigação que nós devemos ter, né? Então, muito novo, 18 anos por aí, eu voltei a participar de crisma e outras coisas, mas por causa de grupo de oração, me senti atraída a permanecer na igreja. Então, fui para o Marajó com a turma de mais 5 jovens, por uma experiência missionária, e nós não éramos igreja irmã, era uma experiência local, paroquial, nem paroquial, era comunitária. Nossa comunidade eclesial assumiu a responsabilidade e nos enviou, com o apoio do padre, na época, o padre Máximo, e com o apoio do bispo, na época, o Dom Lara, né? Do Ascona já conhecia Dom Mário, porque ele dizia que todas as reuniões de bispo que aconteciam em Itaici, ele ficava na mesa do Dom Mário por causa das piadas de Dom Mário, né? Ele já era próximo de Dom Mário. Eu tenho o livro dele. Pois é, Sorrindo com ele. Pois é, então já tinha isso. Então, e antes da gente ir para a missão, nós já tínhamos uma preparação, porque o Padre Máximo, por ser um padre missionário, sempre nos enfiava em missões. É Ipaba, é Mesquita, é Paraíso, é Belo Oriente. O grupo de oração estava muito unido, a ele íamos. Então, aquele ímpeto, quando chegou o convite de Dom Ascona, vocês querem fazer experiência missionária? Muitos disseram sim, foram 12. Ele falou, então nós vamos separar e vamos mandar 6, e ficam 6. E os 6 que ele separou, nós fomos lá, pedimos contas do emprego e juntamos e fomos embora para lá, para ser missionários. Então, assim, mesmo nesse período, nós não éramos igreja irmã do Marajó. Depois de mais de um ano como missionário, que aconteceu. Inclusive, nós fomos para passar um ano. Era experiência missionária de um ano. Nós tínhamos provisões para um ano, né? Preparamos para um ano. Mas quando chegou no final do ano, o bispo e o padre local nos convidou
a renovar esse humano. Eu, mais do que os outros, não queria ficar, porque eu já estava com a asa meia caída para o lado, por causa de uma marajoara, e eu queria me livrar e voltar para Minas. Só que Deus foi mais forte, né? Me chamou e falou, não, você já veio para a dureza, agora vamos também para a moleza, vou te arrumar a mais bonita da ilha. Eu falei, então agora eu fico, né? Bacana. Então nós fomos começando esse trabalho para poder estabelecer esse contato missionário. Isso. Vamos contextualizar um pouco como eu, né, muitas pessoas ouvem aí nas missas aí rezando para a igreja irmã da Ilha de Marajó, mas não sabe por quê, né? A igreja irmã poderia ser a igreja de Valadares, que é do lado aqui, mas por que que a nossa diocese tem a Ilha de Marajó como igreja irmã? O que que é essa irmandade? O que que Isso é muito discutido, porque pessoas que querem atuar como missionários, eles falam assim, vocês arrumaram uma igreja muito distante, vocês arrumaram uma igreja que não é fácil você estar lá fazendo missão. Nós temos que levar em conta algumas realidades. Todos os locais têm necessidades. Temos pobres, temos necessidade de conversão, de mudança de vida, de ensino. Qualquer lugar que você for, você tem. Acontece que quando Deus faz planos, a gente tem que ficar atentos com o caminho de Deus, para a gente não atrapalhar. Então eu acredito que foram caminhos que Deus foi preparando para que a nossa diocese se tornasse igreja irmã do Marajó. Porque nós fomos como missionários antes de acontecer qualquer tipo de negociação. Esse projeto é do Vaticano, não é um projeto que os bispos ou CNBB. O Vaticano estabeleceu para que houvesse esse apoio mútuo entre as igrejas particulares. Então, aquela que já é diocese, que tem uma estrutura econômica, estrutura de padres, estrutura pastoral estabelecida, ela tem condição de ajudar aquela que ainda não está. Por isso é chamada prelazia. Se você for olhar, a fundação dela foi anterior da nossa diocese. Mas a Ilha do Marajó, é bom deixar marcado isso, a CNBB há 3 ou 4 anos atrás, estabeleceu em documento, a Amazônia é terra de missão. A Ilha do Marajó é terra de missão. Então, um local que tem prioridade. A gente precisa ter, dentro do limite do aceitável, ter orgulho de sermos igreja irmã de um local que necessita. Porque a dimensão daquilo lá, a Ilha do Marajó, é maior do que alguns estados. A Ilha do Marajó é grande, ela tem mais de 250 mil habitantes. Então, 250 mil habitantes é maior do que a população de Ipatinga, por exemplo. Então é uma população grande, só que dividida em várias cidades. A maior cidade lá chama Breves, deve ter uns 80 mil habitantes, e a partir daí vão caindo o número de habitantes. Eu vivi, a minha esposa é natural da cidade chamada Salvaterra, que tem 16 mil habitantes. A cidade vizinha, onde fica a residência episcopal, que é Soure, são 40 mil habitantes. Então, e cada uma tem uma realidade bem distinta. Essas duas, Soure e Salvaterra, são chamadas regiões das fazendas, é a parte mais próxima de Belém, 80 a 85 quilômetros de distância de navio. Então você não consegue atravessar para a ilha se não for de navio ou se não for de avião. Ou então se você quiser arriscar nada também dá. 80 quilômetros na braçada, você tem que ser bem ágil, né? Corajoso. Então, e agora o outro lado da ilha, você tem que viajar no mínimo 12 horas de navio para chegar lá. E a partir dali você ir para outros locais, inclusive a paróquia que está sendo negociada junto entre a Diocese e a Prelazia para que a gente assuma o serviço lá, ela não fica 12 horas. Você vai chegar em Breves, de Breves vai pegar outro navio, que possivelmente vai ser a paróquia de Afuá, né, a Padroeira Nacional da Conceição. Eu imagino que deve ter, não tenho certeza da população, mas a gente deve ter uns 30 mil habitantes em média lá em Afuá. Então, um desafio grande, local distante. O Leonardo vai colocar alguns links aí, de algumas imagens. Eu vi, né, muitas vezes pela televisão, já teve algumas reportagens falando, né, da precariedade mesmo da missão, né, dessa dificuldade que se tem. Mas são coisas que nós precisamos quebrar. A gente tem algumas noções e a gente acaba rotulando, né? E não é bom a gente trabalhar com rótulos. A gente estava brincando antes da gravação que o mineiro acaba perdendo muito, porque a culinária mineira é boa. Então ele não arrisca em provar o que o outro tem, a gente acaba perdendo.
Então, a realidade cultural é diferente. Lá, por exemplo, se utiliza muita farinha na alimentação, peixe. Aqui em Minas a gente come arroz, feijão e mistura, né? Tem uma sardinha em lata, tem um ovinho, tem uma carnezinha de porco da lata e tal. Lá você come peixe com feijão, peixe com arroz. Então a pessoa sempre vai no mercado e volta com 2 ou 3 quilos de peixe. Então eles comem o peixe, comem a carne. É um pouco diferente. Se você pensa que vir a Marajó vai ajudar na dieta, que será à base de peixe e água de coco, se engana. Não adianta querer emagrecer por aqui. É que a culinária da ilha reúne com maestria peixe, caranguejo, camarões, queijos, doces e, claro, carne de búfalo. E existe também a diferença regional em relação à pobreza, à estrutura. Trata-se do maior arquipélago do mundo, um lugar onde a riqueza dos recursos naturais contrasta com a situação de miséria da maioria dos moradores. Os marajoaras moram muito mal, famílias numerosas dividem peças muito pequenas, não há conforto nem mesmo segurança em suas casas. É de um povo que realmente vive numa necessidade extrema de pobreza, né? Uma pobreza extrema. E com certeza as pessoas têm um grau de doença, de enfermidades por vermes, ou de desnutrição, ou problemas causados sobretudo pela falta de saneamento, por uma água que precisa ser tratada. Tem locais, a cidade, por exemplo, que eu morei, a cidade da minha esposa, Soure, são cidades, o mesmo projetista que projetou Belo Horizonte, projetou Soure, e Soure também, eles aproveitaram o traçado e foi feito Salvaterra, tudo asfaltado, carro, árvores no meio, avenidas longas. Então você imagina, a primeira vez que a gente foi, uma amiga nossa falou assim, não esqueça de levar a bota 7 léguas e a capa de chuva. Imagina que estava indo para um brejo. E a gente pensando que ia para um brejo, porque vamos para o meio da Amazônia, então vai ter brejo. Gente, lá tem de tudo, mas dentro dos seus limites. Uma vez eu estava com a minha esposa em missão para uma região quilombola, e quando eu estava passando, eu brigando com ela, mas o pessoal larga toco de árvore no meio da rua. A gente estava no Herb, né, que era o fusquinha da missão que a gente tinha. Quando eu passo do lado, não era um toco, era uma sucuri. Aí eu queria voltar para poder ver, ela não deixou, né? Quando a gente voltou depois, acho que alguém já tinha arrastado, era grossa, grande lá. Então a gente via algumas coisas assim, mas não é que você vai andar no meio do mato. O pessoal pergunta, você viu índio lá? Sim, toda vez que eu ia pentear meu cabelo, eu olhava e via um no espelho. Porque o índio que eu via era eu, né? Não é um local. Os traços, sim, tem muita gente com traço indígena, negro, como é o Brasil. Mas tem realidades, agora, tem regiões de extrema pobreza, extrema distância, né? As pessoas têm que andar de barco a longas distâncias, naqueles que eles chamam de casquinhos. São aquelas canoinhas que você vai rezando, que aumenta a nossa fé, porque ali se não tiver fé, então vive-se essa realidade. Tem um amigo nosso que teve em missão lá um período mais curto, ele disse que já mudou alguns países, e o próprio Brasil, ele falou que nunca percebeu tanta miséria quanto nessa cidade chamada Breves, que é uma cidade grande, que tem estrutura, mas nas periferias do interior, você percebe e você vê nitidamente isso. O Dom Antônio costumava falar muito da pobreza espiritual, porque não é só a questão física, porque é uma terra com muita água. Você com qualquer arame, qualquer peneira que você pega, um saco de batata, você consegue pegar camarão, você consegue pegar peixe, um peixe menor e corta e faz isso para pegar um peixe maior, mas falta toda uma estrutura. Terra de missão é para isso. Aí o papel da evangelização é despertar porque o missionário ele tem essa compreensão, né, que o evangelho provoca uma transformação plena na vida do ser humano. Né? Se o cara é preguiçoso, ele vai dar um jeito de trabalhar, né? Vai passar no concurso, vai dar seus pulos. Então o evangelho tem esse poder de transformação e não simplesmente uma espiritualidade que nos deixa aéreo, né? Mas bacana. Aqui, dentro da realidade, precisa evangelizar e vivenciar a fé. Muita gente ouve falar assim, o pessoal do norte ou do nordeste é preguiçoso. O sudeste é que trabalha, o sudeste é que sustenta. Isso, me desculpa a franqueza, é uma besteira de quem não conhece a realidade. O sol é escaldante,
a realidade é diferente. E a cultura que se recebe é a força maior da cultura indígena. Se não fosse a cultura, aquilo já estava tudo destruído. Né? Um nativo das ilhas, por exemplo, das cidades da região, se eles vão pescar, em média eles pegam 10 quilos de peixe por dia de pescaria, chega, vende para comprar uma farinha, para pagar a luz e tal. O dia que ele pegou 20, uma pessoa bem de raiz mesmo, ele fala, então amanhã eu não trabalho. Aí nós falamos assim, olha o preguiçoso. Não, gente, isso é cultura indígena. O índio, ele valorizava, os nativos valorizavam as coisas. Pensa bem, a nossa visão de consumo, eu peguei 20, eu vou pegar amanhã 40. Mais 40 e vou contratar um e vou colocar outra canoa e daí a pouco tudo destruiu. Então a gente teve que aprender lidar com essa realidade, sem julgar, sem condenar, aprendendo a ver os valores. Agora, precisa ser trabalhado? Precisa. Evangelizar nas culturas é justamente você levar Cristo para esta cultura. E isso dá um show de bola na gente. Nós destruímos porque nós temos o pecado da usura, o nosso olho é maior do que tudo, a gente quer dominar. Então, eles ensinam isso com a própria vida. Não é que tem uma escola para isso. A gente acaba aprendendo. Isso é natural. Isso, a gente pensa que está indo dar, a gente está recebendo, se você ficar atento. Né? Eu sempre brincava, ali precisa de um pouquinho de capitalismo. Precisa sim, precisa aprender a valorizar as coisas. Mas acontece que nós precisamos aprender a lidar com as coisas como coisas. Pessoas como pessoas. E é isso aí, né? Nós estamos agora com a Lídia aí, né? Que é a esposa do Avelino. Então quer dizer que, o Avelino, que a ilha de Marajó foi como se fosse um cupido para juntar, né? Nascer essa família bonita aí. Então, Lídia, fala pra gente, se apresenta, fala pra gente sobre apresenta pra gente a ilha de Marajó, pra gente conhecer um pouco. Bom, meu nome é Lígia, né? Então eu sou nativa mesmo da ilha do Marajó, Marajoara. Nasci em Salvaterra e, como você falou, a Igreja Irmã nos uniu, né, como de fato Igreja Irmã. Formamos um matrimônio, um casal de, tipo assim, da Igreja Irmã. Que bacana. Da igreja, né? Da Igreja Irmã. Mas como que é? Vocês se conheceram lá, né? É evidente, mas vocês casaram aqui ou vocês casaram lá mesmo? Nós, Assim que ele chegou lá, né, como a minha cidade é pequena, né, 17, 16 mil habitantes, então quando eles chegaram lá, logo que eles chegaram, os 6 missionários que foram para lá, aí eles foram apresentados na igreja. Então, como eu já participava da igreja e tudo, então eu conheci logo eles, logo a primeira vez que eles chegaram lá. E aí depois a gente teve um acompanhamento, porque eu estava começando a crisma, e eles pegaram uma turma de crisma que foi a minha, ele foi dar crisma para mim. Eu catequista de crisma. Aí nós nos conhecemos e tudo, só que não tinha nada de namoro, era só amizade. Só amizade, a gente só conversava, então a gente pensava que eles, tipo assim, era padre, então, e as meninas freiras, a gente pensava assim que era. A gente enganava direitinho. E nós fomos tendo essa amizade, né? Então, participando do grupo de oração e outras coisas lá. Aí depois, tipo assim, já tinha uns 2 anos que Não, no final do primeiro ano. No final do primeiro ano, eu namorava, não. Ela tinha um namorado. Eu tinha um namorado. E eu insistia para que ela não largasse o namorado. Tudo Você certo. era aquela espécie de conselheiro. Mas a gente... Mas até teve um fato interessante, porque para a gente poder namorar, não sabíamos qual era a nossa condição. Éramos missionários, não sabia. Todos nós vivíamos a nossa vida cristã, celibato e tudo mais, mas não tinha uma definição.
Então, quando eu resolvi, conversei com ela, vi que dava certo, que daria certo, aí eu fui pedir ao coordenador da casa de missão, era o Renato que estava coordenando. Ele falou assim: eu não posso dar essa resposta, procure o padre. Aí fui com o padre conversou comigo e falou: não posso dar essa resposta, procure o bispo. Aí fui com o bispo, e quem conhece o Vasco, ele é muito espalhafatoso a forma dele, e eu me com vergonha, não posso falar com o senhor, tem uma coisa para falar com o senhor. Quando cheguei para falar, eu falei assim: estou namorando. Ele falou: o quê? Namorando. Quando eu falei com ele, com todas as letras, eu pensando que ele ia me esgoelar, aqueles espanhóis explosivos, glória a Deus, bebê! E começou a aplaudir, dizer glória a Deus, eu assustado. Que bom, que bom, que bom! E que a Lígia já conhecia a Lígia, a mãe dela, a família dela já era conhecida dele. Ele disse: é bom que vocês namorem, é bom que vocês sejam testemunhos para os outros. Olha, e nos deu duas dicas interessantes. Primeiro, quais foram? Acho que foi essa. A primeira foi que o nosso ponto, o nosso namoro nos levasse para Deus. Em primeiro lugar, que não ficássemos parados olhando um no outro, mas que os dois olhassem para Jesus. É engraçado que eu brinco quando eu vou dar formação, né, para casais e para jovens, eu gosto de dizer, né, que o casamento, né, o namoro, quando nasce, eles falam muito por aí que o nosso namoro, a nossa amizade nasceu na porta do boteco. Né, para o cristão é diferente, na igreja. Relacionamento nasceu na porta da igreja. Né, então é bonito quando um relacionamento nos leva e nos aproxima de Deus, né? E um segundo ponto também que ele nos orientou e que norteou e que a gente gosta de compartilhar é que no nosso namoro, ele dizia: você não fará no escurinho nada que você não faria no claro. Então a gente ele queria que fosse um testemunho para a cidade, o povo lá, porque tipo assim, o povo de lá, eles não namoram igual como a gente namorou. Tipo, muitos ousados, muitas meninas engravidam muito cedo. Não tem o limite, né? Aí ele ficou feliz porque ele queria que a gente mostrasse para ele eles. Que responsabilidade, né? Eu me dei melhor do que ela, né? Eu me dei melhor do que ela, né? Eu saí no lucro, ela pegou o que tinha. Deus providenciou melhor para mim. Tá certo. E como que é? Conta pra gente um pouquinho sobre a Ilha de Marajó. Como que é lá a cultura, né? Porque a gente é de longe, a gente fica imaginando, por exemplo, as figuras, né? O búfalo, a comida, como que é a Ilha de Marajó? Eu sou suspeita, né? Porque eu sou de lá, então tudo eu gosto de lá. As comidas, quem vai ao Pará, parou, tomou açaí, fica, né? Legal. Tem uma música que fala isso. Então, gosto de tudo de lá, sinto muita falta das comidas típicas, por exemplo. Tem a maniçoba. A maniçoba é uma comida que ela é feita da folha, aqui pra nós é mandioca, pra vocês é mandioca, pra lá chama macaxeira, a mesma folha. Então é feito com a folha? Só com a folha. Moe, né? Faz aquele. Tira só o sumo da folha e aí fica uns 7 dias cozinhando para tirar o. Produz um ácido que é venenoso, mata. Se for comida antes do período, né? Que tem para poder matar. E aí acrescenta quase todas as coisas que vocês põem aqui na feijoada. Quase tudo que põe na feijoada, põe na massa que faz com a folha. E aí eu acho uma delícia. Todo mundo gosta. É uma comida verde. Verde. A aparência dela, né? Deve ser outra coisa. Mas eu gosto muito. Eu e minha sogra, a gente tem uma disputa que quando ela está fazendo a maniçoba, eu fico insistindo com ela: come logo, só para ver se tá bom. Ela não quer, ela fala: meu cunhado, meu genro tá aqui, prova. Não perca a chance com ela. Tá certo. Mas assim, além disso, a gente vive, eu estava falando em rótulos, a gente não imagina, a gente não fica andando com aquele monte de joelma pela rua, dançando calypso lá, tá? Não vamos ficar nessa ilusão não, porque teve uma novela que passou, então, as pessoas davam aquelas saias, né, floridas.
você tem o pessoal florido lá, vai num hotel, vai num clube, eles estão fazendo as imitações, o carimbó, que é a dança típica de lá, lundum, outros tipos de músicas que tem. Aí você vê, aquilo é um teatro, né? É uma representação. Então não, é bom tirar essa mistificação de pensar que vai andar na ilha com aquele monte voltando da Joelma dançando. Não é assim, não é desse jeito, não é desse jeito que se faz. E os búfalos, é engraçado, porque lá búfalo anda mesmo pela rua, né? Tem carroça com búfalo, tem polícia montada no búfalo, mas não é uma coisa assim que todo mundo usa. Primeiro que o búfalo não é barato, segundo que manter um búfalo não é barato. Então aqueles que podem ter sua carroça e outras coisas, mas explora muito, porque isso atrai turismo e ecologicamente também ajuda. E ele é usado também só como turismo mesmo? Não, é isso que eu ia falar agora. Os búfalos também estão usados com carroças para recolher o lixo. O lixo E o búfalo é usado na culinária, o leite da búfala é usado, muito bom. E vendido como se fosse o boi lá mesmo no açougue, você chega lá, é uma carne diferente. Como é que é a carne? Uma carne mais forte? Mais selvagem, uma característica que eu notei, um pouco mais escura, né? A carne é mais escura, a gordura é mais branca do que a do boi. Então, aquela cisma, você sabe que em Minas, se você misturar a manga com leite, você morre. Todo lugar tem os seus mitos, né? Então lá também as pessoas mais velhas lá tem muita cisma com a carne de búfalo, isso que é uma carne muito forte, mas como a gente não sabe, a gente come e não morre. Mas eu estou brincando porque é vendido normalmente lá no açougue e a gente consome normalmente, o leite da búfala também, o queijo. O queijo, uma delícia. Muito bom. Tem búfalo solto na rua. Então os tambores de lixo lá, não é uma lata. Aqui o cachorrinho vira a lata, né, e vai pegar o lixo. Lá o búfalo vira o tambor. Então você vê uns tambores de 200 litros assim, com um tijolo amarrado na tampa, é para o búfalo não enfiar o focinho ali e tirar e derrubar. Então são realidades locais. Isso, gente, é bom entender aquilo que eu falei no início. Existe uma distinção, uma região da ilha chamada região das fazendas e outra região das ilhas. Porque a região das fazendas é essa parte de sul de Salvaterra que tem muita fazenda, tem muito búfalo. Já para a região... que é mais seca, porque o outro lado também é alagado. Muito alagado. É barco. Então você chega em algumas cidades lá, não tem nem rua. Só palafita. Toda feita sobre palafita. Só na época do verão é que você vê alguma terra. Você anda sobre a tábua, a igreja feita sobre a tábua, a prefeitura, tudo. Vocês vão ver fotos do nosso bispo montado num bicitáxi, uma bicicleta de táxi, num desses locais que não tem veículo, é só bicicleta, é tudo sobre madeira mesmo. Bacana. Vou aproveitar que você falou do nosso bispo, né, como que chama? Bicitáxi. Bicitáxi, né? Nosso bispo, aliás, os nossos dois bispos, né, Dom Marco Aurélio e Dom Odilon, esteve na última semana em visita lá na Ilha de Marajó, com algumas definições aí, que a gente não dá nem para comentar, porque é algo muito interessante, mas que tomaria muito tempo, né? Mas com novos projetos que a nossa diocese está para a Ilha de Marajó. E eu queria chamar um link agora, né, do padre Marcos José, que tem uma mensagem, né? Ele que esteve lá com o bispo, com os dois bispos, e mais dois padres, né? Então ele vai falar uma mensagem de como que foi a sua experiência agora na Ilha de Marajó, e ele que já foi, né? Assim que ele se ordenou, ele foi fazer missão na Ilha de Marajó. Deste programa Café com Vírgula, uma boa tarde especial a você, Cláudio. É com alegria que assim a gente testemunha a última visita nossa à Igreja Irmã do Marajó, no início deste mês da missão, em que o bispo diocesano Dom Marco Aurélio, o bispo emérito Dom Odilon Guimarães, padre Iberaldo e eu fizemos a Igreja Irmã do Marajó. Chegando em Macapá no dia 5 de outubro, com o desejo de chegar até a cidade de Afuá, onde trabalhei por 2 anos e 3 meses naquela paróquia,
sendo que ao chegarmos na cidade de Macapá, pretendíamos viajar no dia 5 mesmo, chegamos até nos alojarmos no barco, mas em virtude de não haver maré, não foi possível a saída do barco. Aí, de princípio, os nossos visitantes já puderam participar um pouco da dificuldade que é de se chegar e de ser transportado de um lado para o outro da prelazia, né? Da prelazia do Marajó. Nós só foi possível sair no dia seguinte em virtude de não haver maré. E chegando na cidade de Afuá, fomos acolhidos com muita festa, com muita alegria. Aquele povo que já nos esperava ansioso desde o dia anterior. Foi uma acolhida calorosa. Visitamos algumas comunidades mais próximas da cidade. Os bispos tiveram a oportunidade de andar de bicitaque, de bicicleta, e assim fazer a experiência que aquele povo faz. Pois na cidade não existe transporte motorizado, devido à cidade ser construída sobre pontes de madeira. Então foi um momento de graça e de muita alegria para aquele povo, e acredito que os nossos bispos, juntamente comigo e o Padre Ideraldo, voltamos felizes e entusiasmados de ser esta presença da Igreja Irmã. É isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso programa, né? Mais um programa aí, Café com Vírgula. Foi uma satisfação imensa, você não imagina, né? Eu que sempre tive um sonho, um desejo de ser missionário na ilha de Marajó e trocar essas experiências, então é como se eu tivesse realizado meu sonho. Então foi uma honra mesmo ter vocês no nosso programa hoje. Fala aí as suas considerações finais, aí sua mensagem. Para a gente também é uma alegria. O tema, o assunto não acaba aqui. Nós podemos conversar horas e horas, mas a gente quer mostrar para vocês que a igreja está viva. A missão demonstra essa vivacidade da igreja. Então, os desafios que acontecem, os problemas, estão aí para serem vencidos, né? A gente tem que olhar isso com esperança, né? Olhar aquilo como tristeza, como desafio, como barreira, mas como uma oportunidade de vencer. Quem tem fé vence. A gente acredita nisso. É isso aí. Lígia quer falar? Nossa, ele fala. Beleza. É Fala pra gente aí, você tem algum projeto, você quer divulgar, você quer aproveitar esse veículo aí? Está sendo gestado, mas a diocese deve assumir uma paróquia lá na Ilha do Marajó e essa paróquia vai ser muito útil nesse processo missionário, que vai atender as necessidades da prelazia e também vai ser um polo de formação de missionários leigos, religiosos e até do clero. Vai ter uma alternância de padres, então a gente espera que seja um projeto profundo. Dom Marco já entrou aqui na diocese, já pensando nisso. A viagem que ele fez semana passada vai fazer surgir novas ideias, e eu acho que isso vai acontecer e vai ser muito mais importante para nós e para as novas gerações. Muito bom. Tem algum contato aí que a gente, para quem quiser fazer alguma doação? Nós vamos arriscar, né? A gente sugere que liga para a casa do bispo, né? Conversa com a Rosa lá, 38411071, fala com a Rosa, fala, eu quero ajudar na Ilha do Marajó, como é que eu faço? Aí ela vai encaminhar. Bacana. Né? Do José Ascona, pode divulgar? A gente vai dizer, mas não fica ligando pro bispo, porque tem muita coisa para fazer. 3741-1333, lá o código é 91, que é no Pará. Mas se quiser ajudar, quem quiser fazer o contato, quem quiser ajudar, se tocou no teu coração, vai fundo. Não deixa esfriar, não. A gente tem que seguir em frente mesmo. Então a gente... eu queria fechar com uma frase do documento de Puebla, que marcou a nossa missa de envio, que nessa frase a igreja ensina para a gente que a vocação é uma resposta da providência a uma comunidade orante. Então, quando nós temos respostas vocacionais, a comunidade está rezando, está em oração. Então nós esperamos que a gente esteja em oração pelas missões, pela vida do bispo, pela vida daquelas pessoas todas que estão sofrendo lá, pelos nossos também, para que Deus esteja sempre presente e que o ID que Ele nos deu como mandato
nunca seja como aquele talento esquecido, mas que produza frutos. Bacana. É isso aí, então. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe. Salve Maria.